Bom dia, amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu venho compartilhar mais um devocional da comunidade cristã Hebron, um devocional que nós trazemos todas as manhãs, para que de alguma forma a gente venha ser edificados juntos, para que a gente possa meditar na palavra de Deus. Então eu peço que você abra o teu coração. Hoje, nesta manhã, nós vamos meditar na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, porque nesse final de semana nós tivemos a nossa conferência apostólica e profética, e o pastor Paulo Silva, ele trouxe esse ensino para nós, e eu quero compartilhar com vocês esse estudo. Então, abra o teu coração, abra a tua Bíblia, nós vamos começar ali na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, no 1, do 5 ao 7. Da mesma forma, trago na lembrança a sua fé não fingida, que primeiro habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em ti. Por esse motivo, uma vez mais, quero encorajar-te que reavives o dom de Deus que habita em ti mediante a imposição das minhas mãos. Porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Primeiro conselho que Paulo dá a Timóteo, ele fala assim: acenda esta chama que há em você. Reavive esse dom que há em ti. Deus já colocou o dom em ti, mas nós precisamos acender esse dom para que a gente seja um bom líder. E aqui ele dá muitas instruções para nós. Então, o primeiro conselho é esse: acender esta chama. E de que forma que a gente faz isso? É desenvolvendo uma intimidade com Deus, nos conectando com Deus, tendo fome, sede da palavra de Deus. Nós precisamos separar tempo para Deus, nós precisamos ter uma vida de jejum, uma vida de oração, nós precisamos estudar a palavra, nós precisamos ter um devocional com o Pai todas as manhãs. Um bom líder, ele separa tempo para Deus. E nós precisamos também ser discipulados. Se nós queremos discipular, nós precisamos também de um discipulador. Aqui em 2 Timóteo 2, ele fala assim: tu, portanto, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular a outros. Então, nós precisamos procurar homens de palavra, homens fiéis, disponíveis, ensináveis, homens íntegros, para que ele possa reproduzir tudo que ele aprendeu aqui no Evangelho, aprendeu da palavra de Deus. Ele precisa, então, primeiramente, se submeter a alguém, né, se deixar ser tratado, se deixar ser submisso. E então, depois ele pode também reproduzir aquilo que ele aprendeu. E ele fala aqui, olha, seja forte na graça de Deus, fortifique-se na graça. Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Nós não podemos ter uma mente condenável. A nossa mente tem que ser a mente de Cristo. Nós precisamos resplandecer Cristo. Mas ele fala, ó, se por acaso você cair, levante-se. Vai diante de Deus, confessa seu pecado, busque a Deus. Mas ele também deixou para nós, assim, um entendimento de que essa graça de Deus também não é um passaporte para a gente viver uma vida libertina. A graça de Deus é para... Você entende que Deus, ele tem graça para nós, mas nós precisamos andar nesse caminho de retidão. E ele fala para nós, olha, entendam que também você vai passar por sofrimento. O Evangelho não é só vitória, não. Nós teremos sofrimentos aqui nessa terra. Entenda, você vai cuidar de pessoas, você vai se dedicar a pessoas, mas muitas vezes essas pessoas, elas são ingratas. Muitas vezes essas pessoas, elas irão te abandonar. Muitas vezes as pessoas que
que estão ali ao seu lado, elas vão te apunhalar pelas costas. Mas algo que nosso pastor nos ensinou, ele falou assim, olha, todas as pessoas que amam, elas vão estar vulneráveis. Mas nós precisamos continuar amando. Entender que nós vamos passar por sofrimentos, mas ainda assim nós precisamos continuar amando. E ele fala, procura homens fiéis, homens idôneos. Né? Ali em Êxodo 18, do 21 ao 26, quando Jétro vai dar conselhos a Moisés para que ele fosse buscar mais pessoas para ajudá-lo, ele fala para ele assim, ó, procure homens tementes a Deus. Procurem homens de boa fama, homens que não são envolvidos com corrupção, homens que são honestos. E ele fez uma pergunta para nós, e essa pergunta eu quero fazer para você nessa manhã. Como é que a tua congregação te vê? Ela te vê como uma pessoa íntegra, uma pessoa correta? E ele continua falando, olha, vocês vão passar por aflições, né? Quando vocês foram pregar a palavra. Aqui no caso, Paulo estava preso. Mas ele fala assim, mas a palavra não está presa. E a palavra, ela sempre vai cumprir o propósito para qual ela foi enviada. Então, no ministério nós vamos ter sofrimentos, mas nós temos algo poderoso nas nossas mãos, que é a palavra de Deus. Então, você precisa entender que você precisa estar predisposto a sofrer, a passar por aflições, por sofrimentos, mas nós precisamos aprender a suportar. E nós precisamos também entender que nós precisamos cuidar da nossa casa, cuidar da nossa vida, suportar como servo, suportar como um trabalhador. Sabe, assim como você trabalha bem lá fora, você também precisa trabalhar bem dentro da casa de Deus. E nós precisamos também nos livrar dos embaraços que muitas vezes está sobre a nossa vida, para que nós sejamos um bom líder. E ele fala, procure se apresentar a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar. Nós não podemos nos apresentar a Deus sem nós estarmos preparados. Nós precisamos se preparar, manejar bem a palavra da verdade. O próprio Deus fala para nós que não é para nós fazermos o serviço de Deus relaxadamente. Então ele fala, se prepare para o teu ministério. O ministério é algo sério. E ele continua nos instruindo, dizendo para nós assim, olha, evite falatórios, evite discussões, não perca tempo com falatórios profanos, inúteis, com fofocas. Existem conversas que não edificam. Nós precisamos, um bom líder, ele tem que ter palavras que edificam, palavras que vai construir, não destruir. Então, nós precisamos procurar ter uma vida diante de Deus de pureza. Né? Ele fala para nós assim, aparte-se da iniquidade. Iniquidade é quando nós trazemos, são raízes que nós trazemos dos nossos antepassados. Né? Que ela continua perpetuando na nossa vida, mas através da nossa vida de jejum, de oração, nossa vida de busca de santidade, essas coisas vão ficando para trás e nós vamos avançando. Ele deu também para nós exemplos de homens que são líderes, mas continua tendo espírito de violência, continua tratando a mulher e os filhos com brutalidade, e que isso não pode fazer parte da vida de um líder. Há muitos líderes que ainda gritam, que não têm temperança, mas que um bom líder não pode, isso não pode fazer parte da vida de um bom líder. E ele fala para nós também que é para nós fugirmos das paixões da mocidade, mas que é para nós seguirmos em justiça, em fé, em amor e em paz. Muitos líderes, eles têm se corrompido por causa do dinheiro. E o dinheiro isso vai trazer complicações para o líder.
E ele faz uma pergunta, ele fala assim: você está disponível a abrir mão do que você vai receber aqui para você receber somente na eternidade? A palavra de Deus, ela fala, né, que nós precisamos construir tesouros no céu, nos céus, onde a traça não corrói, onde o ferrugem não corrói. Mas nós, como líderes, nós precisamos entender, você precisa estar disposto. Será que você está disposto, né, a abrir mão de alguns tesouros aqui dessa terra? Eu faço essa mesma pergunta que ele fez para nós, eu faço para você nessa manhã. Você está disposto a abrir mão e saber que o teu tesouro, o teu galardão está no céu? E ele também fala para nós, né, que a pessoa também que deseja muito fama, a fama também, essa cobiça também, ela acaba gerando no coração do líder ingratidão. E gera também orgulho, e o orgulho antecede a queda. Então nós também precisamos nos libertar da cobiça, nos libertar da ingratidão, nos libertar do orgulho. Ir diante de Deus e pedir para Deus um coração humilde, um coração puro, porque um bom líder, ele precisa ter pureza em seu coração. E ele fala para nós que nós precisamos nos manter longe da falsidade. E por isso que ele enfatiza tanto que o bom líder, ele precisa ser idôneo, ele precisa ser íntegro, ele precisa ser correto. Então eu espero que nesta manhã você aceite esses conselhos, você busque um discipulador, aceite ser discipulado e também queira discipular pessoas, porque esse foi uma ordem de Deus para a gente ir fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, que você aceite essa palavra essa manhã, que você seja um excelente líder, um líder segundo o coração de Deus. Amém? Um grande abraço. Tchau, tchau. Até uma próxima.